Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Estamos de volta aqui no nosso canal. Finalizamos com todos com sonoridade um curso completo, 22 aulas, e vamos iniciar agora esse novo tema, processo legislativo, um dos temas mais cobrados em concurso público em geral, tá? Eu sou o professor Bruno Tauff nessa noite. Meu Instagram está aí na sua tela, meu site nesse momento é em reconstrução e tem meu e-mail também, em caso de dúvida, pode ficar à vontade que estamos à sua disposição, beleza? Pessoal, a gente vai focar no processo legislativo para você ter uma ideia geral. Vamos trabalhar os principais julgados sobre o tema que se apresenta, tá? Só que isso não dispensa de modo algum a necessidade de vocês lerem os dispositivos da Constituição, né? Grande parte das vezes o que é efetivamente o disposto na literalidade da Constituição. Beleza, pessoal? Vamos lá então começar com aspectos introdutórios relativos ao tema. Conceito. A ideia da lei, né, a ideia de lei, ela é uma ideia muito inerente ao Estado democrático de direito. Só que não qualquer Estado democrático de direito, mas aquele Estado democrático de direito na relação com o Estado, a ideia de Estado de direito, mas não qualquer Estado de direito, mas o Estado de direito no âmbito do Estado democrático de direito. Vamos lá, vamos entender o que eu quero dizer com isso. Quando a gente fala em Estado de direito, a gente pensa em modernidade. Modernidade. Nós falamos em modernidade, tá? Quando que tem início a modernidade? Quando a gente fala nesse aspecto, com a Revolução Francesa. É com a modernidade que tem início o Estado de Direito. Então aqui em diante nós vamos ter aqui o Estado de Direito. Só que a forma de como será exercido o Estado de Direito, as suas peculiaridades, como que se dá a relação dos direitos fundamentais com a estrutura de Estado, tudo isso, a estruturação e funcionamento do Estado de Direito depende de qual paradigma da modernidade nós estamos falando. Nós temos aqui então o primeiro paradigma, que é o Estado liberal. Depois nós temos o segundo paradigma, que é o Estado social. E nós temos ainda o terceiro paradigma, que é o Estado democrático de direito. Todos eles se fundamentam na ideia de Estado de direito, mas o funcionamento do Estado de direito é diferente no Estado liberal, do Estado social e do Estado democrático de direito. A minha finalidade aqui com vocês não é aprofundarmos nesse estudo agora, mas tão somente na relação entre Estado de direito, processo legislativo e Estado democrático de direito. Uma das características centrais quando falamos em Estado de direito diz respeito à relação entre, de um lado, autonomia pública e do outro, autonomia privada. A autonomia pública diz respeito ao direito do cidadão de se auto-orientar, auto-orientação do cidadão, né? Direito de voto, direito de voz, direito de se ver representado nas decisões políticas do Estado. Por isso que nós falamos aqui na ideia de soberania popular. Quando nós falamos em autonomia privada, o locus já é outro. Autonomia privada, nós pensamos no cidadão individual e nos direitos que ele possui. Direito à liberdade, direito de expressar, direito à dignidade da pessoa humana. Então nós pensamos na ideia de direitos fundamentais que ele possui. Ou seja, é o lugar onde ele exercita a sua vida, o seu dia a dia. Por que eu estou trabalhando com vocês essa diferença? Porque a relação entre autonomia
pública e autonomia privada, presente durante todo o Estado de Direito, ela é diferente no Estado liberal, no Estado social e no Estado democrático de direito. E isso está intimamente ligado com a ideia de processo legislativo. Observe o seguinte, no Estado liberal, o Estado liberal ele nada mais é do que uma resposta à pré-modernidade. O que é pré-modernidade? Nós tínhamos ali os reis, né, e muito abusando dos poderes que eles tinham. Então, o Estado liberal veio com uma desconfiança muito forte ao Estado, porque o Estado sempre foi violador de direitos fundamentais, né? Então o Estado liberal ele vem como uma resposta a esse abuso do Estado e ele então busca o que do Estado? O não fazer do Estado. O Estado ele tem que ser omisso. Então, se o Estado tem que ser omisso, nós temos poucas legislações. O espaço da autonomia privada é maior, né? Tanto que o espaço da autonomia privada é maior que no Estado liberal o código de referência desse período é o quê? O Código Civil Napoleônico, que vai reger a autonomia privada. Só que a ingerência do Estado ela é mínima, ela sempre busca ser de forma secundária para garantir o quê? Os direitos fundamentais do cidadão. Então, exatamente por isso que no Estado liberal, a autonomia em evidência é a autonomia privada. Por quê? Repetindo, como uma resposta aos abusos que o Estado cometia. Porque a autonomia pública é visto como uma autonomia relacionada à atuação do Estado, ao crescimento da atuação do Estado, tá? Por meio das legislações, daí porque se fala em autonomia, utilização propriamente da soberania popular, né? Já que a lei ela é decorrente da soberania popular, enquanto decorrência do processo legislativo. O Estado social, por outro lado, ela vem como uma resposta ao Estado liberal. E o Estado, qual o foco do Estado liberal? A omissão do Estado, o não fazer do Estado. Verifique-se então que esse não fazer do Estado é capaz de gerar violação de direitos fundamentais. Por quê? Você tinha então, por exemplo, na época da Revolução Industrial, altas cargas de horário, né? Não tínhamos então previdência regulamentada, não existia direito à maternidade, paternidade, não tínhamos direitos sociais. Por quê? Porque o Estado era omisso. Então o Estado era omisso e a autonomia privada era o foco. Todo mundo tinha liberdade para fazer as coisas, né? Não tinha regulamentação estatal. E o Estado então tem que responder a esse problema que o Estado liberal gerou. E como que ele faz? O Estado social cresce. E assim que o Estado social cresce, o Estado aí vai se apresentar como grande leviatã, né? E vai tratar cada cidadão não como cidadão, mas como cliente. Ele vai querer regulamentar tudo. Tudo vai passar pela mão do Estado. Por quê? Porque ela tem necessidade de regulamentar. Por quê? A simples autonomia privada, tal como ela era vista, ela era geradora de violação de direitos. Então, a autonomia em evidência aqui é autonomia pública. O Estado cresce de tal forma que tudo deve ser tratado pelo Estado e a autonomia privada ela encolhe a ponto de tudo nesse paradigma ser somente adequado se tratado por meio de lei. Beleza? O Estado democrático de direito, então, ele vai reconhecer essa deficiência do Estado social. Porque a partir do momento que ele cresce, que a autonomia pública cresce, o cidadão deixa de ser um cidadão, ele passa a ser um mero cliente que vai ao Estado pedir algum direito, ele não tem autonomia privada, ele não vê um locus para o exercício do seu direito, né, privado, dos seus direitos fundamentais. E é exatamente por isso que o Estado Democrático de Direito vai então apresentar uma nova proposta de relação entre autonomia pública e autonomia privada. A autonomia pública tem que ter uma relação balanceada com a autonomia privada. A autonomia pública tem que ter uma relação tem que ter uma relação balanceada com a autonomia pública, com a autonomia privada. Enquanto no Estado liberal eu tenho
prevalência da autonomia privada. No Estado social eu tenho a prevalência da autonomia pública, que eu vou buscar um diálogo no mesmo pé entre as duas autonomias. E aí que entra a proposta de Habermas, né, que é um tema que, inclusive, como a gente vai ver na sequência daqui a pouco, já foi questionado em provas orais, até em primeira fase de procurador da República. Dentro da proposta de Habermas, a autonomia pública coexiste junto com a autonomia privada sem que uma leve à exclusão da outra. Muito pelo contrário. Falamos aqui, meus amigos, então numa coexistência. Elas têm igual importância. E mais do que isso, reconhece, então, a partir desse ideal procedimentalista do Estado Democrático de Direito, que observa o seguinte: o que é autonomia pública? É o poder que as pessoas têm de se diz respeito à autodeterminação dos cidadãos, né? Criação de leis, entre outros. Então, a autonomia pública vai possibilitar, vai criar o local onde esse diálogo entre as pessoas será possível, que são as arenas, os parlamentos, né? O Congresso Nacional está aí como um dos exemplos de exercício pleno da autonomia pública. Só que para eu poder criar uma lei, para eu ter essa autonomia pública, eu preciso ter condições pessoais para eu exercer a autonomia pública. Só que para eu exercer a autonomia pública, que é o meu direito de voz, eu preciso, no meu íntimo, de direito à liberdade, preciso de conhecimento, eu preciso de ensino, eu tenho que ter condições de efetivamente fazer o quê? Ter uma vida digna. Só que isso quem concede na autonomia pública, autonomia privada. Então a autonomia pública ela me concede o direito de voz, mas eu preciso da autonomia privada para que eu tenha condições de fazer essa voz com qualidade. Então a autonomia pública, ela precisa do quê? Da autonomia privada, para que a autonomia privada possa conceder essa condição à autonomia pública, de esse meu direito de voz ser um direito de qualidade, né? Não enviesado. Só que isso gera um problema, por quê? Para eu saber como que eu vou exercer os meus direitos fundamentais, como que eu vou exercer a minha autonomia privada, eu preciso de leis regulamentando a autonomia privada. Só que se eu preciso de leis para regulamentar a autonomia privada igualmente precisa do quê? Da autonomia pública. E as duas assim começam a ter uma relação de complementariedade. No Estado liberal e no Estado social, essa relação ela é de subjugação. Uma subjuga a outra, porque sempre existe uma preferência. Aqui eu não tenho mais essa preferência no Estado Democrático de Direito, mas eu tenho uma relação de complementariedade. As duas trabalhando junto para formar um locus adequado de vida em sociedade. Então, é assim que se dá o processo legislativo. E o processo legislativo tem que ser concebido dentro dessa relação entre autonomia pública e autonomia privada. Minhas palavras aqui não são nem de perto de esgotar o tema, né? Que quem trabalha sobre isso é Habermas, mas esses são os pontos essenciais que você precisava ter conhecimento para responder as perguntas que já foram questionadas sobre o tema em concurso público, inclusive em sede de prova oral de magistratura federal, tá? E primeira fase de procurador da República. Vamos lá então, pessoal. Superadas essas questões iniciais, conceituais iniciais, eu ainda preciso trabalhar com você uma outra questão muito próxima, que é do processo legislativo com controle de constitucionalidade. Observe o seguinte: é o processo legislativo, a qualidade do processo legislativo é que vai dizer o que teremos ou não em sede de controle de constitucionalidade.
Aspectos formais, ou seja, procedimentais, a violação deles vão levar à possibilidade de controle de constitucionalidade. A violação de aspectos materiais, ou seja, de conteúdo substanciais, a violação desses pressupostos vão levar o quê? A existência do controle de constitucionalidade. Daí a relevância que se dá ao processo legislativo como um todo. Beleza, meus amigos? Então, seguindo sobre o tema, classificação. O processo legislativo ele pode ser classificado em três. Tá? O processo legislativo ordinário é aquele que tem por base a criação de uma lei ordinária, que é o procedimento base de criação de uma lei do país, que é o que a gente vai ver na sequência. O processo legislativo sumário é aquele previsto no artigo, só pegar aqui o dispositivo, artigo 64, parágrafos 1º e 2º do texto constitucional. Nada mais é do que um projeto de lei de iniciativa do presidente da República, no qual ele faz o quê? Um pedido de urgência. E por fim, nós temos o processo legislativo especial. Esse é nada mais do que um conceito residual. Conceito residual, tá? E abrange, portanto, emenda constitucional, abrange medida provisória, abrange lei complementar, a lei delegada e todas as outras que não estruturadas dentro desses pontos 1 e 2 que nós acabamos de ver. Tá? Observe o seguinte, o artigo 59 da Constituição ele prevê exatamente todas as espécies legislativas presentes na Constituição Federal. Emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias. Observe o seguinte, nesse curso nós vamos trabalhar com essas que estão em destaque, mas as leis delegadas, decreto legislativo e as resoluções, esses pontos estarão no nosso material de apoio para complementação, tá? Vamos focar aqui naquelas que efetivamente são cobradas com concurso público. Material de apoio, talvez você veja esse vídeo daqui a um tempo, ele já vai estar aqui na descrição, ou provavelmente já na próxima semana eu estarei inserindo esse material de apoio aqui na legenda do nosso vídeo. Beleza, pessoal? Seguindo então, e aqui eu tenho uma crítica de José Afonso da Silva. Observe o seguinte, só voltando um pouco. Uma dessas espécies legislativas é o quê? A medida provisória. E olha o que José Afonso da Silva fala sobre essa medida provisória. Por que eu estou colocando a fala dele aqui e chamando a atenção? A fala dele, essa frase dele já foi cobrada 5 vezes em concurso público. As medidas provisórias não constavam da enumeração do artigo 59 como objeto de processo legislativo e não tinham mesmo que constar, porque sua formação não se dá por processo legislativo. A redação final da Constituição não as trazia nessa enumeração. Um gênio qualquer de mau gosto, ignorante e abusado introduziu-as aí indevidamente. O que o professor José Afonso da Silva está falando é o seguinte, a medida provisória, ela estava sim no texto constitucional, mas ela não constava do artigo 59. Por quê? Porque medida provisória não se dá por processo legislativo. Processo legislativo nada mais é do que o procedimento democrático de criação da lei. Medida provisória, ela não tem esse processo democrático, ao contrário, ela é imposta pelo presidente da República, né? Contudo, entre
o projeto de Constituição, né, da Assembleia Constituinte e a sua publicação. Observe, na redação final não constava, mas na publicação constava. Então, isso inclusive é algo que gera preocupação para a gente, né? Então, nós tivemos alteração no texto final da Constituição que não foi objeto efetivamente de deliberação pela Assembleia Constituinte. Observe a gravidade disso, né? Mas, não obstante, fica aqui a crítica do professor José Afonso da Silva. Bruno, como que essa questão foi, como que isso foi pedida em concurso público? Você já viu essas questões? Não foram muitas, é verdade, mas perguntou uma vez de uma questão porque o edital do concurso tinha colocado o livro de José Afonso da Silva como referência. Então eles perguntaram a qual espécie legislativa o autor estava se referindo. Então você tinha que marcar o quê? Medida provisória. Já vi, inclusive, numa prova oral, a banca lendo essa parte e então iniciando um debate sobre a temática. Mas enfim, tudo que nós conversamos aqui sobre esse ponto, você teria condições na íntegra de responder aos questionamentos feitos. Beleza, pessoal? Seguindo então. As questõezinhas de concurso sobre o tema. Procurador da República. A teoria constitucional discursiva dialógica interliga autonomia pública e autonomia privada. Isso foi exatamente o que nós conversamos agora há pouco. Trata-se da proposta do procedimentalista de Habermas, né, entre autonomia pública e autonomia privada, que é também chamada de teoria procedimental ou constitucional discursiva dialógica. Seguindo, o Estado Democrático de Direito, em seu aspecto procedimental, tem as arenas legislativas como exemplo de aplicação prática. Exatamente o que eu falei com vocês. Quais são as arenas legislativas? O parlamento, né, é um exemplo de arena legislativa, porque é o local onde se dá o debate para a criação da legislação. Beleza, pessoal? Meus amigos, só antes de finalizarmos, dar início aqui a parte inicial do processo legislativo comum, mas para a gente passar uma ideia central dos pontos do processo legislativo, né? Nós temos aqui a fase introdutória do processo legislativo, que é a iniciativa, que é o próximo ponto que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo, não nesse. Superada a fase introdutória, iniciativas reservadas, complementares, enfim, vamos estudar tudo. Nós temos a fase constitutiva, que ela se dá em dois momentos. A deliberação parlamentar, que é a discussão e voto, e a deliberação executiva, que se dá por meio da sanção ou veto. E por fim, a fase complementar, que é a fase da promulgação, e por fim, a fase da publicação. Esse é um panorama geral sobre tudo o que nós vamos ver de agora em diante, que são pontos extremamente importantes para você que estuda para concurso público. Beleza, meus amigos? Se gostou, deixa o like, segue o nosso canal, beleza? Dá essa força aí que eu faço isso para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.